Você provavelmente já usou uma ideia criada por essa mulher sem saber quem ela é. E quando a ideia dela é ignorada, o resultado costuma ser sempre parecido. O código compila, os testes passam e horas depois a produção começa a quebrar. Parece contraditório, né? Mas a explicação não está na interface nem na quantidade de testes, e sim em uma garantia silenciosa que todo o restante do sistema depende. E foi justamente tentando entender esse tipo de problema que Barbara Liskov ajudou a mudar a forma como construímos software até hoje. Aqui quem fala é Micaela Martins da Coders Company e hoje eu vou te contar a história dessa mulher que passou a carreira inteira lutando contra a desorganização do código, aprendendo na prática o que faz um software aguentar os testes do tempo e a complexidade das mudanças. Então me acompanha aqui até o final, que essa história vale a pena. Barbara Liskov nasceu em 1939 lá em Los Angeles. Ela entrou na Universidade de Berkeley com a ideia de estudar física, mas no meio do caminho, os números chamaram mais atenção e ela migrou para a matemática. E um detalhe é que ela entrou numa turma onde só tinha ela e mais uma outra única mulher. Ela se formou em 1961 em um mundo onde a tecnologia como a gente conhece hoje ainda só engatinhava. Como ela era excelente em números, fez o que parecia o passo mais lógico, aplicou para programas de pós-graduação. Ela mandou aplicações para Berkeley e também para a Universidade de Princeton. Berkeley aceitou de braços abertos, mas Princeton sequer avaliou o currículo dela. Tudo por causa de uma política interna da instituição que simplesmente não aceitava mulheres no programa de matemática naquela época. Mas, mesmo com a vaga garantida em Berkeley, Barbara repensou. Ela não tinha tanta certeza assim se queria seguir uma vida totalmente acadêmica naquele momento. Ao invés de simplesmente continuar estudando porque era o caminho esperado, ela tomou então uma decisão básica, mas que mudaria seu curso de engenharia de software. Decidiu procurar um emprego. E foi assim que ela foi parar no Mitre Corporation, trabalhando como programadora. O detalhe irônico até é que ela nunca tinha programado uma linha de código sequer na vida antes desse emprego. Ela teve que aprender Fortran na raça, no dia a dia ali. E foi justamente ali que ela descobriu algo que na matemática pura não tinha entregado: a paixão por programação. Depois desse início, Barbara foi trabalhar em Harvard e o desafio lá não era nem um pouco pequeno. Ela entrou em um projeto ambicioso que tentava fazer computadores entenderem e traduzirem frases em inglês automaticamente. Para os dias de hoje, até que isso é completamente normal, né? Mas lembrando que a gente está falando de uma época onde isso não era uma realidade ainda. Muita gente brilhante jurava que a tradução de linguagem natural seria resolvido em uns 5 ou 10 anos naquela época, no auge com o otimismo da inteligência artificial. Mas, como a gente sabe, não foi bem assim. Décadas depois, a AI ainda esbarra em alguns desafios. Só que um grande ponto de virada da carreira da Barbara não foi a inteligência artificial em si, mas o código. Boa parte do trabalho dela em Harvard era manter em pé um programa gigantesco. Entender, corrigir e deixar funcionando um programa enorme que já existia, porque era um software que tentava fazer computadores interpretar frases em inglês. E quando eu digo gigantesco, eu quero que você imagine milhares e milhares de linhas escritas dentro de uma linguagem de uma máquina. Pense no tamanho desse problema. Não existia estrutura nem separação clara entre as partes. Se você mudasse uma coisa aqui, quebrava outra coisa do outro lado do sistema. Era um pesadelo absoluto até conseguir ler o que estava escrito. Quanto mais dar manutenção. E foi diante desse monstro de código que a semente de toda a carreira da Barbara foi implantada. Ela começou a se questionar: por que a gente não organiza isso melhor? Por que não existe uma forma de esconder a complexidade de um sistema dividido entre partes menores e protegidas? Partes que um desenvolvedor pudesse olhar, entender e modificar sem precisar carregar o sistema inteiro na própria cabeça. E foi essa visão de transformar o caos em uma estrutura protegida que se tornou o grande tese da vida dela. Depois, Barbara passou a trabalhar no projeto Venus, um sistema operacional de baixo custo com compartilhamento de tempo. E aqui pode até parecer uma mudança de assunto, mas não era. Ali ela deixou de olhar apenas para um programa difícil de manter e passou a estudar como um sistema inteiro podia ser organizado para que diferentes partes funcionassem juntas sem depender uma das outras. E foi essa experiência em sistemas que deu a base técnica para o próximo grande salto da carreira dela. Sentindo que precisava investigar mais a fundo como a computação funcionava na essência, ela decidiu voltar a estudar. Então foi para Stanford buscar o doutorado em ciência da computação, uma área tão nova que quase nenhuma universidade tinha programas formais naquela época. Lá ela foi orientada por John MacArthur, simplesmente um dos verdadeiros pais da inteligência artificial. Como de costume, ela era a única mulher daquela turma.
Em 1968 foi quando ela finalizou então seu doutorado com uma tese que envolvia programar finais de partidas de xadrez e foi onde ela propôs uma técnica chamada Killer Heuristic. Era uma forma matemática de descartar rapidamente jogadas ruins, otimizando o processamento do computador. Uma ideia tão boa que continuou sendo utilizada em motores de xadrez muito tempo depois. Ela é frequentemente lembrada como uma das primeiras mulheres a conquistar o PhD em ciência da computação nos Estados Unidos. A própria Bárbara faz questão de dizer que é uma das primeiras, e não a primeira, porque o campus ainda não estava se organizando, a história não tem bem uma linha de chegada exata, vamos colocar assim. Mas é realmente um baita mérito e uma grande conquista para todas as mulheres. Em 1970, ela retornou ao MIT e foi quando sua grande revolução começou a tomar forma. Lembra daquela frustração lá em Harvard com aquele código espaguete gigantesco em linguagem de máquina? Pois bem, em 1974, ela liderou a criação de uma linguagem de programação chamada CLU. O CLU não era apenas mais uma linguagem, mas a resposta direta para a pergunta que não saía da cabeça dela de, afinal, como organizar dados e operações de uma forma independente e que ficasse protegida? Foi com o CLU que o conceito de tipos abstratos de dados ganhou força. A ideia de que você poderia empacotar a estrutura de dado e as funções que a manipulavam dentro de um módulo fechado, o resto do programa não precisava saber como aquele módulo funcionava por dentro, só precisava saber como usá-lo. Hoje, se você programa em Java, C# ou TypeScript, isso parece óbvio. É o arroz com feijão da orientação em objetos. Mas lá nos anos 70, isso era realmente revolucionário. O CLU foi o pioneiro em dar suporte direto à abstração de dados e influenciou profundamente os conceitos que a gente ia ver florescer depois em linguagens como C++, Ada, Java e Módula 3. A forma como pensamos em organizar nosso código em módulos e classes hoje tem muito da visão que ela construiu naquela época. Mas o princípio que levaria o nome dela para os livros de história e para as entrevistas de emprego de quase todo desenvolvedor sênior ainda não havia aparecido. Por isso, agora a gente pula lá para o ano de 1987. Bárbara estava dando uma palestra e apresentou uma reflexão sobre herança e comportamento. Alguns anos depois, trabalhando em parceria com a pesquisadora Janet Wing, elas formalizaram o que chamaram de subtipagem comportamental. E aqui que aparece a principal decisão de design de milhares de projetos hoje. A ideia central é a seguinte: se uma classe B herda de uma classe A, qualquer parte do seu programa que usa objetos do tipo A precisa continuar funcionando perfeitamente se você injetar um objeto do tipo B ali no meio. O sistema não pode quebrar, porque o subtipo, que é a classe B, tem a obrigação de preservar o contrato que a classe original prometeu. De novo, parece simples, A gente aprende que se herda, ganha os métodos e pronto. Só que aí surge um problema. Ter os mesmos métodos não significa preservar o mesmo comportamento. Na prática, o que isso significa? Vamos para um exemplo clássico que sempre dói no coração. Pensa em uma classe conta bancária. Ela tem um método sacar, certo? O contrato original dessa classe, a promessa silenciosa que ela faz para o resto do sistema é clara. Qualquer saque dentro do saldo disponível será permitido e descontado. Até aí ok. Mas aí chega um desenvolvedor com a melhor das intenções, é claro, e cria uma subclasse chamada conta poupança, que herda da conta bancária. O sistema exige que, na poupança, você só possa fazer 2 saques no mês. Aí o dev vai lá, subscreve um método sacar e coloca um IF. Se for o terceiro saque, ele lança uma exceção, um erro de limite excedido. Para quem escreveu a conta poupança, ok, faz todo sentido. O problema é que no seu back-end existe um serviço gigantesco rodando de madrugada e iterando sobre uma lista de conta bancária para cobrar uma taxa de manutenção. Esse serviço espera que, se tem saldo, o saque funciona. Quando ele passa por aquela conta poupança e toma uma exceção na cara, o serviço inteiro para. O sistema quebrou a 3 camadas de distância. O código compilou lindo. A assinatura do método era até idêntica. Os testes ali da conta poupança cobriram a regra dos saques e estavam todos verdinhos, ok. Mas a nova classe quebrou uma garantia do sistema. Isso quer dizer que ela violou o princípio da substituição de Liskov. E é claro que Barbara Liskov não acordou um dia e pensou em criar o Solid. Na verdade, esse acrônimo Solid foi criado muitos anos depois por outros engenheiros como Robert C. Martin. Eles pegaram esse trabalho brilhante das duas e incluíram com uma letra L, porque era simplesmente impossível falar de arquitetura orientada a objetos de verdade sem garantir essa previsibilidade. Se a gente voltar para o exemplo lá do pull request e da conta bancária, fica muito claro que o erro do desenvolvedor não foi não saber programar, foi uma falta de visão sistêmica, E a questão de não identificar que uma mudança pontual em um cantinho isolado do código carrega uma promessa invisível que impacta na arquitetura inteira
é exatamente esse tipo de raciocínio crítico, de entender a arquitetura profunda, saber prever onde o sistema pode quebrar por comportamento e não só por síntese, e conseguir comunicar isso de forma clara para o time, que vai separar você de um desenvolvedor qualquer que só escreve código, de um profissional sênior de alto nível, que é o que empresas internacionais disputam. Você sabia disso? Então, se você já programa, já tem pelo menos 2 anos de experiência no mercado e quer dar um próximo passo subindo o nível da sua carreira, saiba que empresas internacionais estão contratando dev brasileiros como você para trabalhar remotamente e receber em dólar. Para saber como chegar até lá, nós da Coders disponibilizamos uma consultoria 100% online, onde a gente vai entender o seu momento de carreira e apresentar para você um plano personalizado para como você vai se posicionar para chegar nas melhores oportunidades no mercado internacional. Então, para você agendar essa consultoria e saber quais os próximos passos para você chegar até esse próximo nível da sua carreira, basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar aqui no primeiro link que está na descrição abaixo aqui do vídeo. Voltando para a nossa história, a genialidade de Barbara Liskov não parou no CLU e nem no princípio da substituição. Eu falei para você que essa história seria boa. Lembra daquela linha mestra da vida dela? De tornar sistemas complexos em coisas confiáveis e organizadas? Pois é, só que organizar o código perfeitamente dentro de uma única máquina era apenas a primeira parte do problema. Nos anos 80, a computação começou a se espalhar e a Bárbara passou a olhar para um monstro ainda mais assustador, os chamados sistemas distribuídos. Ela liderou a criação do Argus, uma das primeiras linguagens projetadas especificamente para softwares que rodam divididos em dezenas de computadores, conversando através de uma única rede. Quando você tem máquinas trabalhando juntas, surge uma pergunta: o que acontece quando um desses computadores simplesmente apaga no meio do processo? Ou pior, o que pode acontecer quando um computador não desliga, mas começa a enviar informações erradas para os outros, seja por um bug de memória, por uma falha de hardware ou até porque foi hackeado. Isso é o que a computação chama de problemas dos generais bizantinos e a área que resolve isso se chama tolerância a falhas bizantinas. O desafio basicamente é: como eu garanto que meu cluster de servidores tome a decisão correta, mesmo quando algumas máquinas estão, digamos assim, mentindo uma para as outras? As contribuições da Bárbara nessa área foram tão fundamentais que, se você olhar para a infraestrutura moderna hoje, desses bancos de dados distribuídos na nuvem, até sistemas de blockchain, os conceitos matemáticos e lógicos que ela ajudou a desenvolver estão lá no núcleo, garantindo que o sistema como um todo não entre em colapso. E todo esse esforço de uma vida inteira rendeu a ela o prêmio Turing, em 2008, o nosso famoso Nobel da Computação. Ela foi a segunda mulher na história a receber esse reconhecimento. E não parou por aí, porque em 2012 ela também entrou para o National Inventors Hall of Fame dos Estados Unidos. Diferente de muita história que a gente conta sobre os pioneiros aqui do canal, essa continua sendo escrita ainda agora. Bárbara ainda atua como professora no MIT décadas e décadas depois daquele código de Harvard. Ela ainda pesquisa sistemas distribuídos. E mais do que código, ela estruturou um ambiente. Enquanto esteve na liderança do Departamento da Ciência de Computação no MIT, ela fez questão de abrir portas, ajudando a trazer pelo menos 5 novas professoras brilhantes para o corpo docente, garantindo que outras mulheres não precisassem ser as únicas da turma, como ela foi praticamente a vida toda. Lembra daquele pull request no começo do vídeo? Daquela classe que passou em todos os testes, mas quebrou a produção porque violou um contrato que todo mundo assumia que era verdade? Da próxima vez que você bater um olho em um código e pensar: espera, isso aqui não está respeitando o que a interface original prometeu, você sabe bem a profundidade agora disso. E também sabe sobre a letra L de Solid ter relação com as garantias silenciosas das quais todo grande software depende para não desmoronar. Ou que essa regra de ouro nasceu de uma mulher genial, que recebeu uma carta dizendo que a faculdade de matemática não era para ela. Não foi trabalhar como programadora sem saber programar e acabou definindo as fundações de software que o mundo inteiro usa ainda hoje. E você que está no código aí todos os dias, já encontrou uma classe na sua base de código que seguia a mesma interface perfeitamente, mas quebrava o comportamento esperando pelo resto do sistema? Aquela herança que dava vontade de chorar? Conta aqui pra gente nos comentários, e se você curte entender a fundo a tecnologia e quer avançar na sua carreira, não esquece de seguir a Coders Company nas redes sociais. Todos os links estão aqui abaixo também na nossa descrição. Se inscrever aqui no nosso canal e ativar, claro, o sininho para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo. Tchau! A rich man